Graça e paz. O objetivo desta mensagem é levar até o teu coração o entendimento da palavra de Deus. O tema que nós iremos discorrer hoje é o poder da amizade. Meu irmão, há lugares que nós só poderemos chegar se de fato tivermos amigos de verdade. Amigos que estão dispostos a sofrer com a gente, a lutar com a gente. E nós sabemos que há amigos mais chegados que irmãos. Mas eu quero pautar minha palavra em Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Está escrito: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, no ponto correspondente ao que Jesus estava. Fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Paralítico, estão perdoados então os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisas assim. O que eu quero enfatizar para você através desta mensagem é sobre o poder da amizade. Nós vemos aqui no texto que estes 4 homens pegaram esse amigo com um problema e levaram até Jesus. Eu quero então falar sobre isso, o poder da amizade. Amigos autênticos nos ajudam quando não podemos andar com as próprias pernas. Isso sim. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10 diz assim: Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Olha agora o versículo 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Olha para você ver como é bom isso. Amigos autênticos, meu irmão, são aqueles que nos ajudam quando nós não podemos andar com as próprias pernas. O que eu quero que você foque agora comigo aqui, em nome de Jesus? Quantas vezes nós vemos aí pessoas que só são nossos amigos quando nós podemos carregá-las? É isso sim. Enquanto nós estamos dando carona, enquanto nós estamos pagando a conta, enquanto nós é que carregamos essas pessoas, são nossos amigos, nos dão tapinha nas costas. O conceito de amizade deles é uma coisa assim muito estranha, porque eles dizem: olha, eu sou seu amigo, mas nunca discorde de mim, nunca esqueça do meu aniversário, sempre me elogie, sempre me dê tapinha nas costas, então você vai ser meu amigo. O conceito de amizade não é esse. Amigo que é amigo discorda, bate de frente, mas não deixa de ser amigo por isso. Amigo autêntico, ele nos carrega quando a gente não pode mais andar. Ah, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, eu quero que você entenda uma coisa: amizade conquistada na beira da churrasqueira só dura enquanto tem carne. Essa que é a realidade, essa é a verdade.
Então, quando a gente olha para um texto maravilhoso como esse de Eclesiastes, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do trabalho. Meu irmão, nós não fomos feitos para viver sozinhos, não. Nós precisamos desse relacionamento interpessoal, precisamos nos relacionar com as pessoas. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Mas tem amigo aí que de amigo ele só tem o nome. Eles nunca estão dispostos a nos ajudar, a nos alavancar. Não, só nos empurram para baixo. Eu olho então esses amigos aqui, esses 4 homens, pegaram o amigo que não podia andar, um amigo que estava impossibilitado. Meu irmão, você que está me ouvindo agora, presta atenção nisso que eu vou te dizer, nisso que eu vou declarar para a sua vida agora no nome de Jesus. Você, se cair num hospital, os teus amigos vão lá te visitar na primeira semana. Mas se você ficar lá muito tempo, os teus amigos vão se tornar colegas. Depois de um tempo, eles vão se tornar conhecidos. E depois de um tempo, estranhos. É isso aí. Porque ninguém quer carregar ninguém. Eu estou precisando ser carregado, eu vou carregar, eu estou fora. Ele é paralítico, o problema é dele. Eu tenho a minha vida para cuidar, eu não vou ficar carregando ninguém não. Mas eu aprendo em primeiro lugar que amigos autênticos nos ajudam quando não podemos andar com as próprias pernas. É isso que nós temos que focar em nome de Jesus. Meu irmão, e a minha pergunta para você agora: você tem amigos? Busca aí que você pode confiar neles, que você pode abrir o coração para eles, que eles vão te ajudar? Sim ou não? Busca na sua memória agora. Se você precisar nesse momento de alguém para te auxiliar, você vai encontrar alguém que vai estar disposto a carregar a sua carga, a te ajudar? Essa é a minha pergunta. Porque pensa só, você precisa de um amigo nesse sentido? Se amigo que é amigo, se você tem, mas eles não querem te ajudar, se eles não estão nem aí para você, toma cuidado. Eles são qualquer coisa menos amigos de verdade. Creia nessa palavra que eu estou te dizendo, que eu estou declarando para você. Em Ruth, no capítulo 1, versículo 16, olha para você ver isso aqui, olha. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Olha para você ver. Onde pousares, ou seja, onde você descansar, eu vou descansar. Onde você parar, eu vou parar. Agora o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Eu não vou abrir mão de você, é o que ela está dizendo. Não vou abrir mão. Então, em segundo lugar, amigos autênticos não desistem de nós quando surgem obstáculos. É isso aqui, olha. Só porque eu estou enfrentando um problema, eles vão me abandonar, vão me deixar na beira do caminho? Amigo que é amigo não nos abandona. Amigo que é amigo, meu irmão, faz isso aqui, olha. Disse, porém, Ruth: não me instes, ou seja, não precisa insistir comigo, nem vem com esse papo para que eu te deixe e me obrigue a não te seguir. Não vem com esse papo, porque aonde você for eu vou, aonde você parar eu paro, onde você descansar eu descanso, porque a partir de agora o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Meu irmão, achar amigo assim nos dias de hoje. Eu me lembro que o Bill Clinton, quando assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele disse: se você quiser um amigo na América, compre um cachorro. Será que é diferente nos nossos dias, meu irmão? Hoje, nós não temos muitos amigos, nós temos um bando de bajulador. Pessoas que ficam te bajulando, te lambendo. Mas na verdade ele está ali por interesse, porque ele quer tirar algo de você, mais nada além disso. Nós precisamos de amigos de verdade. Meu irmão, busca aí nos dedos de uma mão quantas pessoas você realmente pode abrir o teu coração para ela, confidenciar para ela os seus problemas, contar para ela uma vitória sem que ela te ache arrogante ou soberbo. Casse nas mãos, nos dedos de uma mão, quantas pessoas você pode contar das tuas falhas, dos seus problemas, sem que elas te critiquem, te apontem dedos. É perigoso você não encontrar ninguém, porque o teu melhor amigo tem o melhor amigo dele, que tem o melhor amigo do melhor amigo. Amigos de verdade não desistem da gente
quando surgem os obstáculos. Meu irmão, se estas pessoas que estão perto de você estão abrindo mão de você, porque elas nunca foram de fato amigos. Pensa nisso. Quando eu olho para o texto de Marcos agora, que olha, em terceiro lugar, eu vejo aqui, olha, Marcos 2:3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Terceiro lugar, olha que coisa fantástica isso aqui, gente. Alguns lugares, irmão, nós só vamos chegar se tivermos amigos de verdade. Aquele homem não teria chegado no lugar da sua vitória se não fosse o esforço dos seus 4 amigos. Meu irmão, tem coisas que a gente só conquista nessa vida se a gente tiver amigo. Aquele homem não teria chegado no lugar da vitória dele se ele não tivesse amigo. Há lugares, filho, que você só vai chegar se você tiver amizade. Preste atenção, você não cumprimenta ninguém. Você vive com a cara de limão azedo. Você acha que a santidade está nessa cara feia sua. Você não trata ninguém bem. E quando trata, porque é interesseiro, porque está precisando. Caso contrário, você atropela todo mundo, você não está nem aí para ninguém. O dia que você precisar de um amigo para te ajudar numa força, com um currículo, numa empresa, você dançou. Porque tem lugares que a gente conquista assim. Eu me lembro que antes de ser pastor, eu trabalhei como auxiliar administrativo de uma grande empresa. E eu tinha um amigo, o nome dele era Domingos, Domingos, lá em Belo Horizonte. E Domingos virou para mim e falou: ih, rapaz, perdi meu emprego, agora eu tô perdido aqui, eu tô lascado. Eu falei: poxa, Domingos, Ele disse: perdi, rapaz, eu tô com conta agora até o pescoço. Quando eu cheguei no meu local de trabalho, eu fui até o senhor Antônio Lemos, até então o que presidia aquela empresa, e falei: senhor Antônio, nós estamos com um probleminha concernente ao número de pessoal, nós estamos precisando de mais pessoas aqui. Aí o senhor Antônio disse para mim: então pode contratar, contrata mais uma pessoa. Só que lá tinha uma pasta que já estava amarrotada de currículos. Mas a quem eu recorri? Ao meu amigo. Peguei o telefone, liguei: Domingos, vem pra cá agora e traga a sua carteira de trabalho. Como é que é? Vem pra cá, rapaz, você tá empregado. Então eu vejo que há lugares que a gente só chega quando a gente tem amigos de verdade. Eu quero que você entenda isso aqui no nome de Jesus, querido. Deixa de ser arrogante, deixa de ser orgulhoso, em nome de Jesus. Olha o poder que a amizade tem de nos levar para a vitória. Agora eu quero focar alguns pontos aqui fantásticos nesse texto. O versículo 5 diz assim, olha: vendo-lhes a fé. Opa, pera lá, vendo-lhes a fé? Mas gente, como é que você vê fé? Como você percebe fé? Fé não tem cheiro, fé não tem sabor? Como é que é isso? Como que eles viram? A fé, meu irmão, ela é demonstrada através da atitude. É por isso que a Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Porque se você tem fé, você tem que ter obra. E a sua fé é vista pela obra que você faz, pelo trabalho que você exerce. Fulano é um cara de fé mesmo, porque ele pegou isso aqui do nada, rapaz. Olha o que ele construiu, olha o que ele fez. Então, meu irmão, o que eu quero que você entenda comigo aqui, através dessa palavra? Vendo-lhes a fé. E a minha pergunta é: a sua fé é algo que pode ser vista? A sua fé, meu irmão, é algo que pode ser palpável? Agora preste atenção, em nome de Jesus. Olha o que está escrito em 1 Reis, capítulo 18, versículo 44. 1 Reis 18, versículo 44 está escrito: a 7ª vez disse: eis que se levantou do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Olha para você ver. Na 7ª vez ele voltou e disse: eu vejo subindo do mar uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Meu irmão, fé tem que ter obra. Mas por que você está falando isso, pastor? Por que você está dizendo isso? Vou te dizer o porquê. Se lembra quando Elias foi lá no cume do Carmelo e ele confrontou ali os profetas de Baal? Olha para você ver como é que foi. Ele disse: o Deus que responder por fogo, esse vai ser, é Deus. Tá feito o desafio. Bom, como vocês são maiores, estão na maioria, podem ir vocês primeiro.
E eles ficaram ali o tempo todo, e você conhece o texto, então eu vou ganhar tempo. E Elias ficou ali e afrontava, ridicularizava todo aquele ritual. Agora presta atenção, eles terminaram, Elias falou, bom, agora chegou a minha vez. Então, primeira atitude de Elias, deixa eu consertar o altar, vamos reparar o altar, vamos fazer um altar digno do Deus que a gente serve. Primeiro, por quê? A oração de Elias não demorou mais do que 20 segundos, mas nada além disso. Então, se ele vai direto e ora e o fogo desce, poderia surgir uma dúvida concernente à origem do fogo. Mas agora, será que foi Deus ou será que foi Baal? Porque os caras ficaram aí o dia inteiro, esse cara chegou agora e começou, o fogo já desceu, eu tô achando que esse negócio é Baal. Então eu aprendo que com Deus as coisas é devagar, é no tempo dele, é no compasso de Deus, não no nosso. Pode ser devagar na sua forma de entender, mas Deus vai agir com pressa porque é no tempo dele. Agora analisa, os altares de Baal eram um negócio que parava o trânsito, eram fantásticos. Então agora Elias começa a reedificar um altar para Deus, e ele cava uma vala em volta de todo o altar. Presta atenção, essa vala em volta do altar mostra que um relacionamento com Deus não é algo superficial, tem que ser profundo. Havia 3 anos e meio que não chovia. Eu estou te explicando aqui a questão de vendo a fé, porque Jesus viu a fé daqueles 4 homens. Olha agora Elias, podia ter orado ali, o fogo de si, pronto, mas não foi isso que ele fez. Ele está mostrando princípios, como que a gente vê uma atitude de fé, como que a gente vê a fé. Olha bem, agora ele vai dizer, o altar está pronto, a vala está construída, ele vai dizer, eu preciso de água agora, eu quero jogar água em cima da lenha, eu quero encher todo esse rego que está aqui em volta do altar, eu quero encher de água. Então alguém diz, eu tenho. Alguém pode ter dito, você está doido, rapaz? Jogar água aí? Tem 3 anos e meio que não chove, você pirou? Você vai jogar água no chão, uma escassez dessa, o preço da água caro igual tá, você vai desperdiçar? O garoto falou, não, eu tenho água. Agora presta atenção, esse garoto, ele vai 4 vezes para pegar água. E se você depois em casa ler atentamente, porque eu estou ganhando tempo, você vai ver que ele pega 12 odres de água. O número da tribo de Israel. Eram 12 tribos, olha bem, ele pegou 12. O primeiro que foi derramado na água, você imagina uma terra seca que não vê chuva há tempos. A terra puxou aquilo ali rapidinho. E o segundo da mesma forma, o terceiro, o quarto, o quinto. E o povo dizendo, garoto, você é louco, você é doido. Você está jogando essa água aí, rapaz, olha, não tem 3 anos e meio que não chove. Sabe como é que é o nome que se dá isso? Atitude de fé. No 12º que foi jogado, meu irmão, o altar estava todo molhado, a madeira tudo molhado, e a água tinha completado aquele rego todinho em volta do altar. Olha agora, aí sim Elias vai orar. O fogo desceu, queimou a lenha, queimou tudo, e aí diz o texto que ela lambeu a água, o fogo lambeu a água que estava naquela vala. O que eu quero que você entenda? Olha o que é fé. Agora, nós sabemos que para chover, como é que é o processo? A água evapora, condensa e chove. Evapora, condensa e chove. E esse é o ciclo. 3 anos e meio não chovia. Olha o que é ser guiado por fé. Agora, quando ele orou e o fogo desceu, a água evaporou. Agora Elias vai e ele vai orar. E adivinha, meu irmão, adivinhação é pecado, mas calcula aí, busca aí, meu irmão, na sua memória, de onde é que veio aquela chuva, se não da água que evaporou do altar. Você que é pastor, você que é teólogo, que está me ouvindo, eu também sou bacharel em teologia. Eu estou falando aqui pela revelação da palavra. Não quero nem saber se você crê ou se não crê. Isso é individual, não estou fazendo nenhuma heresia também. Mas aquela água que evaporou foi a água que choveu. Porque quando a gente põe água, quando a gente coloca a nossa atitude de fé sobre o altar do Senhor, o milagre acontece. A chuva não desceu na primeira oração, não desceu na segunda, mas na 7ª vez. Na 7ª vez. É o que está escrito. 1 Reis 18:44. A 7ª vez diz, eis que se levantou do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então vai lá, aparelho,
com Acabe, fala com ele, ó, dá um jeito de você arrumar um lugarzinho para você se abrigar, porque vai descer chuva. Então eu vejo Jesus aqui, olha, vendo-lhes a fé. Então a nossa fé, ela é vista através das nossas atitudes. Atitude. É isso que Deus quer ver em mim e em você. Quando eu avanço na minha Bíblia para 2 Reis, capítulo 5, nós vamos ver a questão de Naamã. E o interessante aqui no texto de Naamã é que o profeta Eliseu vai dizer para Naamã o seguinte: vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Ele vai falar o quê? É ruim, hein? Tem Abana, tem Farfar, rios tão mais limpos em Damasco, você me manda para essa água barrenta? Mas não vou mesmo. Agora presta atenção, mandou ele mergulhar quantas vezes? 7. Quantas vezes Elias orou? 7. Eu quero declarar para você que todas as vezes que os 7 se manifestam, um milagre de Deus acontece. Quantas vezes o rei Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha? 7 vezes. Quantas são as dispensações? São 7. Não estou aqui falando também de numerologia bíblica. Estou só te dando dados para você pensar, que é um ciclo. A semana tem quantos dias? 7, mas quando chega no 7º, ela volta para o primeiro de novo e começa mais um ciclo. Agora, analisa aqui comigo, querido irmão, analisa aqui. Você sabe qual que é o problema da gente não ver a fé, a atitude em muitas pessoas? Porque elas são crentes Naamã. Elas querem ser curadas, elas querem um milagre de Deus na vida, mas elas querem do jeito delas. Deus vai fazer do jeito dele e não do seu. É isso que você tem que entender, é nisso que você tem que focar. Deus não vai fazer do jeito que você quer. Não é do jeitinho que você quer, querido. Não vai ser lá em Damasco, nos rios de Damasco, não. Vai ser na água barrenta do Jordão mesmo. Porque quem está precisando é você. Então, essa atitude aqui, sabe o que Deus está querendo ver em você? Se humilha. É você que está querendo, então te humilha diante de mim. É nisso que você tem que focar. Então, meu irmão, quando eu vejo isso em Daniel 3,19, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles são lançados lá naquela fornalha, o que eu quero que você entenda? Quando Jesus no Evangelho de João 10 diz: eu sou a porta, e quem entrar por mim não vai morrer. Então, olha bem para você ver, quando estes 3 homens, Misael, Ananias e Azarias, que é o Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha, na verdade elas entraram dentro do 4º homem, que é o Senhor Jesus. Eles passaram pela porta, por isso eles não foram consumidos pelo fogo. Tenha fé, creia. Meu irmão, quando nós olhamos para a questão da fé, tem um homem que a Bíblia o enaltece quando vai falar de fé. Você sabe quem é esse homem? Um homem chamado Abraão, reverenciado por todas as grandes religiões do mundo. Olha o que diz Romanos, capítulo 4, versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Ele creu contra a esperança. Ele creu. Fé e crer são palavras sinônimos. É isso que você tem que entender. Em Tiago 2,26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem a obra não vale nada, é morta. Meu irmão, em nome de Jesus, vendo-lhes a fé. Que atitude você já teve hoje, até hoje, para que as pessoas possam ver a tua fé, meu irmão? Porque o texto, a Bíblia é muito clara. Me mostra as tuas obras e eu verei a tua fé. Tem fé? Então me mostra as tuas obras. Isso é muito claro. Isso é de fácil entendimento, é de fácil compreensão. Então o que nós temos que entender em nome de Jesus? Fé sem obra não vale nada. Jesus está olhando para aqueles homens e está admirado, porque ele viu a fé daqueles homens. Meu irmão, Jesus não está focando nem o paralítico. Jesus dá ênfase para a atitude daqueles 4 homens, vendo-lhes a fé, vendo a fé deles, daqueles homens que foram subir naquele telhado, descobriram ali, desceram aquele homem. Gente, se aqueles homens não crescem naquilo, aquele homem era paralítico até hoje. O que eu aprendo então? Voltando aqui para o Evangelho de Marcos, olha bem para você ver aí comigo o versículo 4.
E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Pera lá, sabe o que eu aprendo aqui? O milagre precisa ser provocado. É isso mesmo, meu irmão. Essa provocação que eu estou te dizendo, ela tem um nome, sabe qual é? Atitude. Meu irmão, você quer milagre, mas qual é a atitude que você está tomando? Não, hoje eu não vou no culto, não, estou muito cansado, está muito calor. Ah, não vou não, porque falar não sei o quê. Cadê a tua atitude, meu irmão, de cristão? Tinha uma multidão impedindo aqueles homens de passar ali pela porta, não está dando para passar pela porta não, então nós vamos fazer o seguinte, nós somos homens inteligentes, somos estrategistas, vamos descer com ele pelo telhado. O que eu quero que você entenda e foque agora, em nome de Jesus? Você tem que ter atitude, a atitude de um servo de Deus, a atitude de um homem, de uma mulher que tem garra, que tem perseverança, que não desiste por qualquer coisa. Em nome de Jesus, meu irmão, nós precisamos nos mover. Olha bem, a Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, versículo 14, a seguinte citação, Tiago 2, 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Versículo 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obra é inoperante? Meu irmão, tá aqui. Não tem para onde fugir. Você tem que ter uma atitude. E para de ficar racionalizando o teu erro em cima do erro dos outros. Eu tô frio porque o pessoal lá tá falando. E o Kiko? E o que eu tenho a ver com o pessoal? Foi o pessoal lá que morreu por mim na cruz? Foi o pastor que morreu por mim na cruz? Foi irmão de igreja, presidente de círculo de oração, presbítero, diácono, foi eles que morreram por mim na cruz? Eu não tenho nada com eles, eu tenho com Jesus. Porque multidão tinha lá e tem até hoje. A mesma multidão que impediu aqueles homens de passar pela porta está aí até hoje, nas portas das igrejas, impedindo as pessoas de terem um contato íntimo e pessoal com Jesus. É o que está escrito em Mateus 23, nem entram e nem deixam aqueles que querem entrar. Essa que é a verdade. Tem muita gente fechando as portas dos céus para os outros. E se não der para entrar na porta, nós vamos entrar pelo telhado. Mas que eu quero um milagre de Deus na minha vida, eu quero, porque eu vou provocar esse milagre. É nisso que você tem que focar e é isso que você tem que entender em nome do Senhor Jesus. Agora presta atenção, note comigo aqui, olha. Não sabemos os nomes dos 4 homens, muito menos o nome do paralítico, mas a atitude deles até hoje é lembrada. São anônimos. Quem são esses homens? Onde cresceram? No que trabalhavam? O que faziam? Ninguém sabe. Mas a atitude, essa todos conhecem. E isso me entristece quando eu vejo na igreja crentes que quando fazem alguma coisa para Deus, que contribui, ou que pinta uma parede, ou que reboca, sei lá, faz qualquer coisa na igreja, ele tem que tocar trombeta, falar para todo mundo do que ele fez. Parabéns, irmão, continua falando. Bom, irmãos, eu contribuí aqui nesta igreja e eu tenho ajudado aqui essa igreja com meu dinheirinho, e eu tenho dado isso para a campanha daquilo, e eu ajudo com a campanha daquilo outro. Olha, irmão, você está vendo essa parede aqui que foi pintada? Fui eu que pintei. Quer aparecer, meu irmão? Bota uma melancia nesse teu pescoço, uma jaca na tua cabeça. Você está queimando o teu galardão, querido. Aqueles homens não quiseram saber de citar o nome, nem de ficar falando o que eles disseram, deixaram de fazer. São anônimos, mas que tiveram a atitude marcada na história. Presta atenção nisso, porque infelizmente tem gente que faz as coisas na igreja e quer que toca trombeta. Todo mundo cita o nome dele. E meu irmão, quando não fala o nome do sujeito, e o que o sujeitinho fez? Até desvia. Agora, o que eu quero que você entenda? Não consintas que a tua mão direita fica sabendo o que está fazendo a tua mão esquerda. Já viu esse ditado? O que faz a mão direita, a esquerda não precisa ficar sabendo? É verdade. Mateus 6,3 diz: tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda
o que faz a tua mão direita. Ó, Mateus 6,3. Eu não sei o nome dos 4 homens, nem o do paralítico, mas a atitude que eles tiveram é lembrada até os dias de hoje. E aí, meu irmão? O que você já fez na tua igreja que marcou? O que você tem feito na obra de Deus que marcou, que é lembrada? O que você fez para Deus que todo mundo vai falar? Eis aí um memorial ao Senhor. Passou um homem aqui, uma mulher de Deus aqui, que marcou o tempo dela, que marcou o tempo dele. Quem que é? Olha, eu não lembro o nome, não lembro nem se era gordo, se era magro, eu não sei a cor. Eu fiquei sabendo que passou uma pessoa aqui que fez isso tudo que vocês estão vendo. O nome dele pode não estar lá na placa de comemoração, o teu nome pode não ter sido colocado lá na placa, mas te garanto que no livro da vida o nome dela está lá, e é lá que tem que estar. Seu nome pode não estar numa revista, na capa de um jornal, mas, meu irmão, ele tem que estar escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto e está vivo pelos séculos dos séculos. É isso que nós temos que focar. E o interessante aqui em Marcos 2,4, olha bem para você ver. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, abaixaram o leito em que jazia o doente. E não podendo se aproximar dele por causa da multidão. Qual é a tua multidão? Eu quero te fazer essa pergunta agora. Quero que você reflita nisso. Qual é a tua multidão? Teu marido? Tua esposa? Filhos? Amigo? Vizinho? Irmão de igreja? Teu pastor? O que está te impedindo de ir até Jesus? Você é aquele que quer entrar ou você é aquele que faz parte da multidão que impedem as pessoas de irem a Cristo? Porque é muito fácil, irmão, detectar o problema nos outros, apontar a falha dos outros. Você tem que fazer uma análise introspectiva, olhar para dentro de você e reconhecer. Como diz no texto da ceia do Senhor, de 1 Coríntios capítulo 11, se examinássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Aí vem a questão: você está se examinando? Você já analisou esse texto de 1 Coríntios 11, versículo 28? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você é bom para examinar os outros. Essa língua sua é boa para falar da vida dos outros, mas e a sua? Você fala de todo mundo, meu irmão. Você detona todo mundo. Esquece que o seu maior defeito é de ser linguarudo. De qual lado da multidão você está? Daquela lado da multidão de que levam as pessoas a Cristo, ou a multidão que impedem as pessoas de chegarem a Cristo? Qual é a tua? Sabe o que eu analiso disso? É o que está em Isaías 43:13. Antes que houvesse dia, eu sou. Operando eu, quem impedirá? Sabe o que eu vejo aqui? Ninguém poderá frustrar os propósitos de Deus na sua vida. Ninguém vai te segurar. Se Deus tem um propósito na sua vida, Deus vai levantar 4 pessoas, 5 pessoas, uma multidão. Deus está no controle de tudo, mas Ele vai colocar você no lugar certo para que o milagre aconteça na sua vida. É isso que eu quero que você entenda nesta mensagem, em nome de Jesus. É isso que nós temos que focar. Deus sempre no controle. Deus sempre no controle. Olha o que diz agora o versículo 5, olha. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Só os pecados haviam sido perdoados. Não havia cura até naquele momento, não. Até então Jesus não curou o cara, não. Até ali Jesus só falou para ele, ó, os teus pecados estão perdoados. O que nós temos que entender? A questão é processual. A questão é processual. A primeira coisa que Deus quer fazer é perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões. Porque curar uma pessoa pecadora que não quer mudar de vida vai tornar essa pessoa cada vez pior. Ela vai achar que ela é mais crente do que todo mundo.
Eu persigo todo mundo, eu estou falando, eu estou botando para quebrar, e ainda estou sendo curado, estou sendo abençoado. Então eu estou certo, e está errado é os outros mesmo. Não, primeiro Jesus falou: seus pecados primeiro está perdoado. Seu pecado de maledicência, seu pecado de ficar detonando a vida dos outros, seu pecado de glutonaria, seu comilão. Tem gente que come tanto que soca comida até no tutano. Está perdoado. Feitiçaria, você está perdoado. Suas falhas estão perdoadas. Está dando para os irmãos me entender? A primeira coisa que a gente tem que analisar aqui é essa: os pecados haviam sido perdoados, ponto. Não havia cura até o momento, ponto. Agora preste atenção, versículo 6: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Sabe o que eles estavam dizendo? Quem que esse Jesus está pensando que ele é para falar o que fala? Quem que esse irmão aí, esse pastor está pensando que é para ficar pregando desse jeito, falando essas coisas? Porque é assim que fazem. Sabe o que eu aprendo aqui? Pessoas que têm essa mentalidade aqui do versículo 5, do versículo 6 e 7, eles estão tentando limitar a sua vitória. Eles não estão nem aí com o seu sucesso, meu irmão. Eles querem parar você de qualquer jeito. Eles não querem que você ande. E sabe um grande detalhe, irmão, que eu quero revelar para você aqui nessa palavra? Eles estão conseguindo. Quando você deixa de ir na igreja por causa de pirraça, de picuinha, o único prejudicado é você. E eles lá estão conseguindo o que quer. Eu não vou mais ensaiar com coral, eu não vou mais ensaiar com os adolescentes, eu não vou mais assumir a presidência do diaconato, eu não vou mais fazer nada na igreja, porque esse povo só sabe me criticar, esse povo só sabe me injuriar, me difamar. Eu não quero mais mexer com isso. Conseguiram, limitaram a sua vitória. Olha bem, quando Jesus falou: perdoados estão os teus pecados, no versículo 5, não tinha cura até ali não. Se Jesus apela eu estou tentando ajudar, vocês não querem que eu ajude? Então tchau. Foi isso que Jesus fez? É claro que não. Olha bem, Jesus vai dizer: vocês estão razoando o que no coração de vocês? Vocês estão aí me criticando, me questionando por quê? O que vocês acham que é mais fácil? Sabe o que eu quero que você entenda? Quando as pessoas tentarem limitar a sua vitória, quem compra a briga é o Senhor Jesus Cristo. Isso é tremendo demais. Quando os escribas ali, aqueles fariseus, essa raça de gente miserável que está dentro da igreja até hoje, com farisaísmo, com essa hipocrisia, sabe o que aconteceu? Sabe o que vai acontecer quando essas pessoas começarem a dizer, tentando limitar a sua vitória? Com que autoridade essa pessoa está fazendo isso? Quando isso acontece, quando esses homens fizeram isso, então Jesus veio e interviu. Olha só para você ver o versículo 10 e 11. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Viu que coisa tremenda? Quando as pessoas tentarem fazer você parar e abandonar o ministério, é hora de você falar: o quê? Eu não vou parar, eu não vou desistir. Preste atenção nisso que eu vou dizer, meu irmão. Quanto mais difícil estiver a sua luta, maior vai ser a tua vitória. E quanto maior for a sua vitória, quanto mais próximo dela você estiver, mais terrível a tua luta vai ficar. Sabe por quê? Porque é o diabo dando as últimas espernadas, os últimos chiliques dele para impedir o seu sucesso. Mas eu declaro para você, através dessa palavra, em nome de Jesus: não para, não desista, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Sabe o que eu aprendo? Em último lugar, versículo 12, olha: então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, e pondo-se de pé, admiraram todos e deram glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Pegue o seu leito. Sabe o que Jesus está falando agora aqui, através da revelação dessa palavra? Pegue o seu leito, pegue aquilo que está te limitando, pegue aquilo agora que está fazendo você parar, aquilo que te prende, e anda em nome de Jesus. Anda,
Não se deixe limitar por nada. Eu lanço essa palavra profética aqui para a sua vida agora. Pega aquilo que está te limitando e anda. Pega o leito, meu irmão. Eu não sei quantos anos aquele leito carregou aquele paralítico, mas agora é ele que está carregando o leito. É ele que carrega agora aquilo que o limitava, e ele carrega aquilo como um troféu. Eu quero encerrar essa palavra dando um testemunho de um pastor. Eu ouvi um pastor dizendo tempos atrás, ele foi curado de uma paralisia. Ele sofreu um acidente e ficou paralítico. Num culto lá, ele na cadeira de roda, o milagre de Deus se manifestou e, pasmem, ele levantou da cadeira de rodas e começou a andar. Então o pastor do culto disse assim: está curado, pastor, abandona agora essa sua cadeira, abandona ela e deixa aí no serviço social da igreja, se alguém precisar a gente doa. Ele falou: negativo, essa cadeira vai comigo para casa, eu quero pôr essa cadeira do lado da minha cama. Que isso, pastor, o senhor está doido? Claro que não. Eu quero me levantar toda manhã, olhar para essa cadeira de rodas e me lembrar de onde foi que Deus me tirou. Pega aquilo que te limita agora em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Grande Deus, Pai de amor, eu não sei o que tem limitado, meu Pai. Eu não sei o que tem feito com que essas pessoas parem, mas em nome de Jesus, eu sei que o Senhor vai levantar amigos mais chegados que irmãos, para nos ajudar quando a gente não tem força nem para caminhar. Amigos que vão nos ajudar em oração, que vão nos sustentar em oração. Amigos, Deus, envia para estas pessoas agora, que possam, meu Deus, chegar a lugares que, se não tiverem amigos, não vão chegar nunca. Senhor, eu profetizo amigos para estas pessoas que não vão desistir, não vão abrir mão. Meu irmão, em nome de Jesus, Deus vai enviar pessoas que não vão desistir de você quando os problemas surgirem, porque eu sei que tem lugar, meu irmão, que a gente só vai chegar com amigos de verdade. Ah, Deus, que a fé destas pessoas possam ser manifestadas, que a graça chegue nessa casa agora, que o milagre chegue agora, e aquilo que te limita você vai levantar como um troféu, porque Deus não vai te dar vitória, meu irmão, Ele já te deu. Então aposse-se dela agora, pela fé. Em nome de Jesus, eu declaro para a tua vida toda sorte de bênção e paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.